Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu creio que, assim como eu fui edificado, você também será edificado nestes minutos com a palavra em nome de Jesus. Queridos, a palavra que eu tenho a compartilhar para vocês com vocês é o poder de uma semente. Sabe, se nós entrarmos no campo, né, do serviço agrícola, né, de tudo aquilo que nós entendemos como produção, nós nos alimentamos dia após dia, né, o feijão, o arroz. Nós sabemos que para que esse alimento ele chegue na nossa mesa, ele passa por um processo, né, é uma seleção das melhores sementes. Essas sementes são lançadas ao solo e aí, dentro de alguns meses, essas sementes elas são colhidas e chega até a nossa mesa. No campo espiritual não é diferente, queridos. Nós precisamos selecionar aquilo que nós vamos viver. Se nós formos analisar aquilo, quando Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 12, ele está explicando acerca da semeadura. Ele vai falar ali que a palavra de Deus é a semente, né, e os tipos de solos referidos ali, né, tanto o solo que tem as rochas, a areia e tudo mais, aquele que tem o capim, né, as ervas daninhas que abafam, né, que não deixam com que as árvores, as sementes cresçam de uma forma devida, são pessoas, somos nós, sabe? Então, queridos, nós, ao entendermos isso, ao termos esse entendimento da semeadura, né, daquilo que refere à palavra de Deus, dentro da semeadura do campo, da lei da semeadura, nós precisamos ter esse cuidado, queridos. E aqui em Gálatas capítulo 6, verso 8, a palavra de Deus diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, aqui nós podemos entender basicamente que palavras são semente. E eu tenho uma pergunta para fazer a você nesse momento. Né? O que você tem semeado, né, principalmente na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família, na vida das pessoas que cercam você, dos seus amigos, né, das pessoas que estão acima de você, né, da sua liderança, né, no sentido igreja, né, dos seus patrões. O que você tem semeado? O que você tem decidido semear? Você tem selecionado aquilo que você está semeando? Sabe, queridos, isso é uma pergunta que fica e cabe a eu e você respondermos, mas também essa palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de alerta para aquilo que nós precisamos aprender no sentido das nossas palavras em relação àquilo que fazemos, aquilo que praticamos, aquilo que precisamos viver todos os dias. E aí na Bíblia nós vamos encontrar um exemplo bem claro sobre a semeadura. Aqui está escrito ali no segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, né, a palavra de Deus diz bem assim: quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o seu reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Olha só que palavras duras ele está lançando sobre o rei ungido por Deus. Sabe, queridos, e se você for estudar, ler um pouco a respeito dessa história, você vai ver que Davi até perdoou Simei. Né, depois desse acontecimento, depois de tudo, né, ter acontecido, depois de ele estar voltando, né, para o reino novamente, né, a palavra de Deus diz que Simei se encontra com ele, se humilha diante dele e Davi decide não fazer nada com ele. Sabe, só que a palavra, a semeadura, ela foi feita, queridos. E aí nós já vamos ver, né, a colheita dessa semeadura, né, que está escrito, né, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, no verso 44, aqui são as palavras do filho, né, de Davi, né, a palavra de Deus vai dizer assim: e o rei disse a Simei:
Você sabe muito bem, o seu coração reconhece todo o mal que você fez a Davi, meu pai. Por isso, o Senhor fez cair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Olha aí, queridos, sabe, nós precisamos entender que a semeadura, ela é opcional, mas se um dia que nós semeamos, a partir do momento que nós semeamos, nós somos obrigados a colher. E o dia chegou deste homem. Sabe, queridos, eu costumo dizer que semear não é uma tarefa fácil. Como no início dessa mensagem eu falei que nós precisamos selecionar aquilo que nós estamos plantando, né, para a vida, porque, sabe, o que nós plantamos um dia será visto, né? Interessante que tem uma frase do padre Fábio de Mello que diz bem assim: cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo que agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós será plantação que poderá ser vista de longe. Ou seja, sabe, o que você está decidido semear e deixar ser semeado na sua vida? O que você tem decidido semear na vida das pessoas? Sabe, queridos, que através dessa palavra, eu e você, né, tenhamos o cuidado, né, o devido cuidado, porque palavras têm poder. Um dia, lendo um determinado artigo sobre o assunto, mostrava o experimento de copos de água, determinado copo de água que foi lançado palavras, de maldição, palavras de derrota, e outro eram lançadas palavras de amor e tudo mais. E ao congelar esses copos, as moléculas que receberam as palavras de maldição, elas tinham aspecto negro, aspecto, de algo estragado. Então as palavras têm poder, queridos, então tenham cuidado, sabe? Seja um semeador nessa geração, seja alguém que vai semear a vida de Deus na vida das pessoas, vida de Deus, sabe, no seu negócio, na sua família, em nome de Jesus. E que a boa semente, ela venha fluir da minha e da sua vida, em um nome de Jesus.